Oi, hoje nós vamos falar sobre a medula espinhal. E o grupo é composto por mim, Anne Carolina, Lívia Monteiro e Raíza Farias. Sabemos que o sistema nervoso central compreende o encéfalo e a medula espinhal. E a medula espinhal é responsável por enviar informações do encéfalo ao restante do corpo. Percebemos na medula que temos duas intumescências, a cervical, que podemos chamar de plexo braquial, e intumescência lombar, que podemos chamar de plexo lombosacral, elas ganham esse nome devido à quantidade de fibras ali localizada. Na medula possuímos o sulco mediano posterior, sulco lateral posterior, sulco lateral anterior e fissura anterior mediana anterior. Temos também a substância branca em volta da substância cinzenta aqui no meio. Na substância branca encontramos o funículo anterior, funículo lateral e o funículo posterior. A medula começa no bulbo e termina na S2, mas em adultos seu limite inferior é na L2. No sulco lateral, os filamentos radiculares se unem para formar raízes ventrais, que logo em seguida, aqui no meio, tem os gânglios, que formam a coluna lateral. A medula, de acordo com a sua altura, pode ter modificação na quantidade da substância cinzenta e substância branca. Nas cervicais, encontramos maior número da substância branca e menor quantidade da substância cinzenta, ao contrário das sacrais, onde tem maior número da substância cinzenta e a substância branca em menor quantidade. Bom, as estruturas internas da medula, antes de falar delas, eu vou conceituar alguns termos. O primeiro deles é a substância cinzenta, que ela é composta por neuróglia, que são células da glia, corpos de neurônios e fibras apirínicas. O que são essas fibras? Elas não possuem bainha de mielina, que é o que caracteriza essa coloração acinzentada, como a gente vê na imagem ao lado. Por sua vez, a substância branca é composta apenas por neuróglia e fibras mielínicas, ou seja, agora essas fibras possuem bainha de mielina, que vão dar essa coloração branca na substância. Os núcleos são substâncias cinzentas dentro da substância branca. Quando a gente fala de trato, a gente quer dizer que são feixes de fibras nervosas que possuem a mesma função, origem e intestino. Por sua vez, os fascículos são um trato mais compacto, que percorre regiões específicas ali dentro. Os funículos é uma espécie de cordão dentro da substância branca da medula. E quando a gente fala de degustação, a gente quer dizer que as fibras nervosas, elas se cruzam em determinado ponto, obliquamente ao plano mediano. Aí na imagem exemplifica a degustação das pirâmides, que acontece nas pirâmides do tronco encefálico. Tanto nas imagens anteriores, a gente percebeu que a substância cinzenta, ela forma uma borboleta ou um H, como a Anne demonstrou, dependendo da altura que está a medula, ela muda um pouquinho, fica mais fina, fica mais grossa, e possui aí funículos anterior, lateral e posterior, e é dividida em coluna anterior, coluna posterior e substância cinzenta intermédia. A próxima gravura exemplifica, demonstra esse esquema. Na coluna anterior possui os neurônios sensoriais, na coluna anterior os neurônios motores, e na coluna lateral a gente tem substância cinzenta lateral dos dois lados, e no meio substância cinzenta intermédia central. A classificação dos neurônios, por sua vez, a gente vai dividi-los pelo tamanho do axônio. A gente tem neurônios de axônio longo, os radiculares, divididos em viscerais e somáticos, e os cordonais, divididos de projeção e de associação, além dos neurônios de axônio curto. Os radiculares viscerais, eles inervam, então, músculos lisos, cardíacos e as glândulas, que são movimentos involuntários. Os radiculares somáticos, como a gente está vendo na imagem, eles vão inervar os músculos estriados esqueléticos, e são de movimentos voluntários. Pode passar. Nessa próxima imagem, a gente observa que a fibra sensorial, que é uma fibra vermelha que está saindo lá da perna, indo para a medula, quando entra pelo corno posterior, pela coluna posterior, ela encontra um neurônio de associação, que ele vai modular as informações e vai passar, então, essas informações para o feixe de fibra motora, que vai devolver uma reação para a musculatura. E os neurônios cordonais de projeção, eles são ascendente longo, tem, um axônio ascendente longo, que termina fora da medula, por exemplo, o tálamo, no cerebelo. E o de associação, a gente viu na imagem, ele vai passar pela substância, se bifurcar em ramo ascendente e descendente, dependendo de onde que está vindo a informação. E eles vão modular essas informações. E os neurônios de axônio curto, eles permanecem ali dentro da substância cinzenta justamente pelo seu tamanho. Eles são curtos, eles não conseguem sair da substância cinzenta. E vão sempre ramificar perto do corpo celular
e estabelecer conexões entre fibras aferentes. A substância cinzenta também possui núcleos e lâminas. Então, na coluna anterior, divide-se núcleo do grupo medial, que são os neurônios motores, que inervam as musculaturas relacionadas com o esqueleto axial, que é o tronco e a cabeça. E o núcleo do grupo lateral, ele vai inervar as musculaturas apendiculares, que a imagem está mostrando aí onde que está o medial e o lateral. E que o último, ele vai inervar os apendiculares, a musculatura apendicular, membros superiores e inferiores. E na coluna posterior, a gente encontra o núcleo torácico, que relaciona com a propriocepção inconsciente, os neurônios cordonais de projeção, e a substância gelatinosa, que ela está bem lá na beiradinha da coluna posterior. Exatamente. E aí, eles vão receber fibras sensitivas, e eles são também chamados de portão de dor. Ou seja, é um mecanismo que regula a entrada de impulsos nervosos, impulsos de dor no sistema nervoso. A substância branca, vou apenas introduzir, mas elas se agrupam em tratos e fascículos, que vão formar vias, que vão passar entre os sistemas nervosos. Então, a gente tem os tratos ascendentes, que são os vectoriais, e os descendentes, que são os motores. Bom, dando continuidade, né, a Raíssa já introduziu, eu vou falar das vias ascendentes e descendentes. As vias, elas são os trajetos, né, das informações neuronais, informações motoras sensitivas, como a medula é organizada em 31 segmentos, cada um trazendo lá suas raízes posteriores e anteriores, esse trajeto ele é composto por esses segmentos, né? Aqui eu coloquei alguns aspectos, só para recapitular, que as meninas já falaram, a substância cinzenta e a substância branca, né? A substância cinzenta tendo seus neurônios e dendritos, dividida por neurônios. A branca tendo seus axônios mielinizados, organizados em funículos, né? Onde a gente vai ver que vai passar os tratos, e funículos anteriores, lateral e posterior. Coloquei aqui também a sequência dos neurônios, que isso vai ser muito importante, porque dependendo da via, a sequência ela vai mudar. Né? Então, assim, o primeiro neurônio, ele está localizado no gânglio da raiz dorsal, que é sensações do corpo, ou em gânglios cranianos, na cabeça. Ele recebe ou transmite, né, essas informações para o segundo neurônio. Ele está localizado na medula central, ou no tronco encefálico, né? Recebe informações do primeiro neurônio, ou transmite para o tálamo, né, dependendo da via, se for assim. E o terceiro neurônio, ele é responsável por transmitir informação, né? Ele está no tálamo e é responsável por... Vou começar, então, a escrever, né, mais sobre as vias, tá? Então, as vias ascendentes, tudo começa pelos receptores sensoriais. Então, elas são responsáveis, né, por transmitir informações sensoriais do corpo para o sistema nervoso central. E os receptores, eles são estruturas, né, especializadas que detectam os estímulos. E que eu coloquei o mecanoreceptor, que ele é responsável por detectar pressão, trato, vibração e estiramento dos músculos. O termorreceptor, que é responsável por detectar, né, informações de temperatura. O nosso receptor, que é responsável por detectar dor no tecido, né, dor tecidual, e tanto na pele, nos órgãos internos. O quimioreceptores, responsável pela detectação de substâncias químicas, né, no paladar, por exemplo. Os fotoreceptores, mais relacionados à questão visual. Né, então, está relacionado aos bastonetes, aos cones, à retina. Pode passar. Das vias ascendentes, eu quis destacar, né, as vias principais. Coloquei aqui a via neoespinotalâmica. Ela é especializada, né, na transmissão de dor rápida e aguda. Ela é muito mielinizada, então isso favorece o transporte, né, da informação positiva. Ela também carrega a informação de temperatura. O trajeto dela, esse que ela é muito descendente, ele começa da medula até o córtex. Então, o primeiro neurônio sai do gânglio dorsal, né, da raiz dorsal, e vai para o corno dorsal da medula. Como a Raíssa falou, né, que é a questão do corno dorsal responsável por transmitir informação sensitiva. O segundo neurônio, ele cruza a medula para o lado do corpo, lateral, até o tálamo. E vai estar o terceiro neurônio, que é a projeção dessa informação para o córtex. O córtex somatosensorial, o que permite essa percepção de localização, né, da dor e de temperatura. No slide eu coloquei malha espinotalâmica, que é responsável pela transmissão de dor lenta. Essa é a diferença entre essas duas vias, né? Uma é responsável pela transmissão de dor mais rápida, localizada, e essa pela transmissão de dor, uma dor mais lenta, crônica e difusa. Também relacionada à temperatura. Esse trajeto já é um pouquinho diferente. Ele começa no gânglio dorsal também, né? Vai para o corpo dorsal da medula. Depois, o segundo neurônio, onde tem a diferença, ele cruza, né, a medula lá do posto, mas ele sobe pelo trato espinotalâmico anterior. Ele não vai pelo trato lateral. Né? Então, ele faz ali conexões difudas com a formação reticular e o tálamo medial. O terceiro neurônio, ele projeta para o córtex cingulado anterior e áreas límbicas, ou seja, essa via está relacionada, além da percepção de dor, ela está relacionada também com a percepção emocional. Né? Dor, né? Pode passar. Aqui eu coloquei uma tabela, né, do livro do João Machado, que contém, né, informações mais aprofundadas de cada via. A via que é importante também de comentar
transporta, né, informações de propriocepção consciente, tátil, discriminativa e sensibilidade vibratória, relacionada, né, com o fascículo gasto-cuneiforme, elas são vias muito importantes, né, no nosso são muito bem destacadas no livro do Ângelo Machado Mendes. Além disso, eu coloquei, né, no próximo slide agora, as vias descendentes, as vias motoras. Essas vias são divididas em dois tipos, via piramidal, que é voluntária, e via extrapiramidal, que é involuntária. A via piramidal, ela controla os movimentos voluntários, né, por motores, córticos espinhal e córticos bulbar, e a via extrapiramidal, ela é involuntária, envolve os movimentos automáticos e natural, né, envolvendo o núcleo da base, cerebelo e formação reticular. Coloquei aqui uma via, né, que é a mais importante das vias descendentes, a via córtico espinhal. Como eu disse, dependendo da via, se for descendente ou ascendente, a ordem, né, dos neurônios vão mudar. O primeiro neurônio está localizado no córtex motor e transmite o comando para o segundo neurônio, que está no corno anterior da medula espinhal, para os músculos do corpo ou dos núcleos motores do tronco encefálico para os músculos da cabeça. E essa diferença, né, ela está relacionada, né, à trajetória, né, da via córtico espinhal. Ela começa no córtex motor primário, seus axônios descem pelo trato córtico espinhal. A vexação ocorre no bulbo, do tronco encefálico. E a maioria das fibras, elas cruzam, né, pro lado oposto da medula, elas descem do lado pelo trato córtico espinhal lateral. E o restante das fibras não cruzam e formam o trato córtico espinal anterior. O segundo neurônio, ele está localizado no corno anterior da medula, transmite o comando motor para os músculos esqueléticos. Então, essa via, né, ela é responsável pelos movimentos voluntários, precisos e finos, né, esqueléticos, das mãos, enfim. Tanto os movimentos mais grosseiros quanto os movimentos mais. E, né, a diferença entre os tratos córtico-espinais é o córtico espinal lateral. Ele tem as fibras cruzadas, né, que controla principalmente os músculos distais, né, a mão e o pé. O trato córtico espinal anterior, ele tem as fibras que não se cruzam, né, então elas controlam os músculos proximais, né, que estão mais no eixo medial do corpo, então o tronco e os outros. E, para finalizar, coloquei também, né, a outra parte da panela, que fala mais sobre tratos, né, das vias motoras. Eu coloquei agora os tratos, né, os tratos corticais. A gente tem, ali na via espinhal, vias descendentes que fazem parte, né, desse sistema extrapiramidal e são essenciais para o controle motor, equilíbrio e postura. Coloquei aqui o trato rubro-espinal, que ele origina no núcleo rubro, as fibras elas se cruzam na linha média e permitem o interior da medula, velocidade voluntária e circulamento distal. Coloquei aqui o trato vestíbulo final. A gente viu, né, que o núcleo vestibular está relacionado com equilíbrio, então esse trato ele está relacionado, né, com o controle da postura e equilíbrio, com projeções para o corpo anterior da medula. E coloquei o trato retículo espinal, que com origem na formação articular, ele influencia na atividade motora, postural também, e regulação do tônus muscular. Por fim, eu coloquei o trato tétros espinal, originando do ciclo posterior, ciclo superior do mesencéfalo, envolvido na orientação sensorial da cabeça. Coloquei aqui, por fim, só para finalizar, coloquei, né, a imagem do trato rubro-espinal, está ali mostrando bonitinho o região e do núcleo rubro-medular. Foi isso, né, para acabar aqui com a parte dos tratos, que é né, todas essas movimentações, elas são feitas através dos tratos, que são as trajetórias dessas informações importantes do nosso corpo. Como a Raíssa falou, né, dos neurônios de associação, eu vou estar falando agora do arco reflexo, mais especificamente do reflexo patelar, onde o tendão vai receber um estímulo, esse estímulo, né, vai viajar durante todo o nervo femoral, vai passar por esse neurônio de associação e vai enviar uma resposta pelo nervo motor, que vai estimular o músculo quadríceps, tendo a reação de contração. E esse reflexo, né, patelar, ele é importante na avaliação, que auxilia no diagnóstico de doenças neurológicas, neuropáticas e radiculopáticas, que seria lesões em algum desses nervos. E a medula também pode sofrer lesões, seja ela completa ou incompleta. A completa é quando a pessoa perde total capacidade, seja sensorial ou motora. A incompleta é quando a pessoa, abaixo da lesão, perde parte dos movimentos. E temos a paraplegia e a tetraplegia. A paraplegia, a gente vai classificar ela em flácida, que é quando os nervos sofrem alguma lesão e não conseguem enviar estímulo ao músculo. E a espática é quando o músculo fica enrijecido. Ele não consegue contrair e nem relaxar. E a reversível, que ocorre devido a uma pressão ou uma inflamação, e com atividades certas, o indivíduo retoma os movimentos. E a tetraplegia. A paraplegia, ela ocorre do tronco para baixo.
né, afeta principalmente a parte inferior, os membros inferiores. E a tetraplegia, ela comete desde da cervical, ou seja, a altura do ombro, ao restante do corpo. E a tetraplegia, ela pode ser reversível também, dependendo se for uma pressão, e pode ser completa ou incompleta, como dito anteriormente. Essas foram as referências usadas para montar essa aula. Espero que tenhamos cumprido o planejado de